Vou O apertar. seu, só para perguntar aqui, você está gravando, né? O seu Zoom você tem o Zoom pago? Você vai querer falar mais de 40 minutos? Está usando a conta gratuita? Esse Zoom aqui é pago. A gente conseguiu. Tá, porque eu tenho também, se quiser. Isso é ótimo. Eu tive que correr atrás para buscar, é bom saber que você tem. E a gente vai contar com isso. Então é isso, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente recebe o Robson Santos, o nosso projeto. Ele vai apresentar um pouco da sua história e como a gente passou a trabalhar junto. Eu hoje, buscando aqui nos meus dados, encontrei uma mensagem do dia 20 de setembro de 2017, às 14 horas e 38 minutos. Olá, Fernando, eu sou Robson, amigo do Guilherme. Sou morador do Complexo do Alemão, estou tentando criar processos de mentoria para jovens de comunidade de maneira bem gamificada. Minha formação é administração, não saco nada de ilustração, personagens e tudo que é necessário para criar visualmente atrativo para os jovens uma linguagem que seja próxima para eles, que é a linguagem de games realistas. Você pode ajudar? Então, essa foi a mensagem que a gente recebeu e foi o primeiro contato que nós tivemos juntos, apesar de, do ponto de vista histórico, eu já ter, de alguma maneira, cruzado com o caminho do Robson, porque eu fiz um projeto junto com o Guilherme Artum, que é o Guilherme que ele cita, e a gente, nesse projeto, o Robson estabeleceu uma ponte entre o que a gente estava tocando e o Educafro. Acho que é isso, não? Educap. Educap. Qual é? Educap. Educap, lá no complexo. E a gente foi visitar o Educap, que foi... tinha uma estrutura, a infraestrutura do Educap foi cedida pelo príncipe da Inglaterra numa visita aqui e a gente teve a oportunidade de estar lá. Eu não lembro de ter encontrado pessoalmente o Robson, mas eu lembro de ter sido a partir dele que a gente fez esse contato e a gente foi até lá, foi muito bacana. E aí, um pouquinho antes do Robson mandar essa mensagem, o Guilherme falou, olha, o Robson, lembra dele? Né? Ele vai entrar em contato contigo. Eu falei assim, bacana. E aí a gente recebeu essa notícia antes da gente criar o projeto DJDE, né, o Projeto de Desenvolvimento de Jogos Digitais na Educação. E eu digo que foi a partir dessa mensagem do Robson e da conversa que nós tivemos juntos que surgiu a ideia de se criar esse projeto de extensão. Eu já havia trabalhado como coordenador do projeto Projeto Fundão, né, no setor de matemática, como coordenador do grupo de pesquisa em tecnologias no ensino e aprendizagem de matemática. Trabalhei com vários dos colegas que estão aqui, a Raquel, a Rita, o Jackson. Muita gente daqui participou desse trabalho nessa época. E essa experiência que eu tive no Projeto Fundão, e a partir dessa conversa do Jackson, me deu a ideia de criar um projeto de extensão para a gente poder, de alguma maneira, levar um pouco do trabalho da universidade para a comunidade, né? E eu digo que esse foi um embrião do nosso projeto e desde então muita coisa aconteceu. A gente se falou em setembro, eu acho que em outubro a gente já tinha um projeto escrito e em novembro de 2017 o projeto foi aprovado. E a gente começou as reuniões a partir do início, né, de 2018 e efetivamente a gente teve uma ação conjunta em 2018. E eu, por fazer parte da história do projeto, né, eu solicitei ao Robson que a gente gravasse, né, essa apresentação, porque é um momento histórico para a gente, porque desde aquela mensagem no Messenger do Facebook, né, quanta coisa aconteceu, nós fomos estreitando laços, fomos cada um conhecendo um pouco mais do trabalho um do outro, e aí a gente está aqui hoje, que a gente sabe que é uma etapa de uma parceirinha de longa data, mas que é importante a gente resgatar historicamente como aconteceu. Então, Robson, eu vou passar a palavra para você, vou tirar a minha câmera aqui e está contigo, meu querido. Obrigado, Fernando, aí pela essa retrospectiva.
Eu fico muito feliz. Fala um pouco sobre o meu perfil, né? De pidão. Eu estou sempre conhecendo as pessoas pedindo coisas, querendo agregar. Na verdade, é um desejo de agregar. Se o áudio estiver ruim, por favor, me sinalizem, porque com um pequeno problema aí no áudio do computador. Mas, enfim, eu fico muito feliz, de verdade, assim, fiquei até emocionado de falar com tantas pessoas que conhecem o meu trabalho, assim, né? Às vezes a gente realiza o trabalho por algum tempo, eu já trabalho em comunidades há mais de 10 anos, e por muitas vezes a gente se sente um pouco só, mesmo que a gente tenha pessoas atuando de maneira pontual em determinadas ações, a gente acaba, acho que faz parte do ser humano, né? Voltar e refletir e pensar se realmente está tendo o resultado que esperava, se realmente está alcançando vidas, se realmente está transformando alguma coisa, ou se simplesmente só está ocupado e não produzindo. Mas aí te agradeço de verdade pela lembrança aí de 2017, foi dessa forma mesmo. E o Fernando voltou, e desde então voltou para mim me deu feedback, e desde então a gente tem trocado muita coisa, tem aprendido muito com esse cara aí, que ajudou muito durante todo o processo de criação de muitos dos projetos que eu já realizei, principalmente o Desafio, o Seu Amanhã, que é justamente que foi algo que evoluiu dessa primeira conversa, né? Eu tinha a intenção de criar alguma coisa que fosse dentro de um aparelho, fosse algo gamificado, mas fosse algo relacionado a celular, ou relacionado a algum tipo de equipamento para atuar com o jovem na sua capacitação, na sua orientação comportamental, e algo que atribuísse valor para esse jovem a título de empregabilidade e mercado de trabalho. E entre algumas conversas a gente veio o insight de criar algo físico, né, no ambiente físico, né, como um piloto, como um protótipo, e nós criamos o Desafio, que acho que todo mundo conhece, que foi uma competição entre times de jovens. A gente teve membros que estão hoje aqui nos ouvindo participando também como monitores, como pessoas que levaram conteúdo para os jovens de grande importância durante esse período de capacitação do Desafio, que era uma competição gamificada, mas com o fim de capacitar os jovens em determinados assuntos e conceitos para o mercado de trabalho. E foi uma das coisas assim mais legais que eu já fiz na vida. Entre outras coisas, o Desafio assim, é uma das coisas que eu quero fazer mais e sempre, né? Transformar isso numa proposta recorrente, porque eu vi que trouxe resultado para os jovens e me deixou muito feliz, e eu acredito que todos que participaram aqui do grupo gostaram bastante tiveram resultados, né? Ganharam de alguma forma, né? Aprenderam e espero que tenham se divertido também, que a proposta era ter um pouco de diversão, né? A gamificação ela propõe isso, né? Gerador um pouco de dopamina e prazer em estar aprendendo. E assim, eu fico um pouco até perdido, Fernando, se você puder me ajudar aí no direcionamento, porque eu estou um pouco emocionado, sabe? Assim, você fez eu dar uma viajada, todo mundo falou comigo e tal. Vocês não podem fazer isso comigo, não, gente. Eu sou muito emotivo. Eu cara de durão, assim, mas eu acho que tem, né? Nem sei se tem também. Mas eu sou muito emotivo. Eu perco um pouco o fio da meada quando eu fico emocionado. Não, sem problema. Eu te ajudo, sim, claro. A ideia, né, desse bate-papo é você poder falar um pouquinho da história, né? Eu falei um pouquinho do momento em que a gente acabou se encontrando, né? Mas a verdade é que você pode, por exemplo, falar como é que você encontrou o Guilherme, porque eu sei que vocês se encontraram num espaço em que dois gigantes, né, se encontraram, né? O Guilherme vai estar conosco numa live, né? E vocês vão poder ver essa live em breve. E o Guilherme encontrou com você num evento que eu acredito que ambos tinham sido premiados, estavam contando as experiências de sucesso, né? Então, acho que Sim. ter um pouco do seu background para a galera aqui, né, é importante para saber exatamente, né,
quem é o Robson, de onde veio o Robson e para onde o Robson está olhando, né? Porque eu acho que o Robson ele consegue enxergar à frente, né, do tempo. É uma pessoa que, ao mesmo tempo, ele olha para o lado, ele olha para as pessoas que estão ao lado dele de uma maneira que ele possa, de fato, efetivamente ajudar. E ele é um realizador, né? Eu acho que se eu fosse escolher um termo, né, para colocar, ele é um cara realizador. E eu lembro com muita, assim, com uma lembrança, com uma emoção muito positiva do encontro que nós fizemos, salvo engano, foi no dia 25 de agosto de 2018, que foi o café da manhã com os líderes da comunidade, porque a gente entendia que era importante, antes da gente lançar o desafio com os jovens, né, do Desafio Seu Amanhã, a gente tinha que estabelecer conexões com as lideranças locais. E a gente teve aquele evento, que foi um evento muito bacana, que para mim foi um divisor de águas, porque eu pude conhecer pessoas incríveis, né, lideranças da comunidade, que realizam coisas, por exemplo, uma das que me lembro agora, de forma muito marcante, foi um pastor, na verdade, que fazia uma campanha de busca de materiais para as grávidas. E ele falava que isso era muito importante, porque tinha muitas adolescentes grávidas que precisavam de apoio e ajuda de material. Então, ele dava esse pré-natal todo para a galera. Então, eles se juntavam para isso. Isso foi uma coisa que foi muito marcada para mim, né? A equipe da Academia da Luta, né? É uma equipe de esporte, né? O pessoal tinha uma das pessoas lá era ligada à Secretaria de Saúde, né? Era agente de saúde que fazia um trabalho no local. Então foi um grupo bastante diversificado, né? E que a gente pôde ali pensar junto, né? Como atuar. E aquele dia eu vi o gigante, né? Na prática, porque eu conhecia um pouco da fama do gigante, né? E ali, junto daquela galera, né? Eu vi o gigante na prática. Preparou um café da manhã muito bacana para as pessoas, né? A gente às vezes esquece desses detalhes, né? E a gente foi muito bem acolhido naquele espaço e foi uma manhã muito proveitosa, né? Então, é um pouco isso que eu acho que você pode trazer para a gente, né? Trazer um pouco de onde, né, veio o Robson e para onde o Robson vai estar apontando. Pode ficar emocionado e se você precisar de um pouco mais de tempo, a gente vai conversando um pouquinho aqui, até para você poder pegar um ar. A ideia nossa é justamente a gente se apresentar aqui para você poder pegar um ar e assim, a gente fica realmente mexido. Então, segue daí. Então, se eu puder falar aqui rapidinho, Robson, claro que sabe? Pode. Só bota a sua imagem. O que eu também me emocionei muito, achei muito bacana, foi no dia do pão com mortadela e o suco. Que eles fizeram, lembra? Eles receberam um dinheirinho e se eles é que iam bancar, né, o lanche. Achei fantástico aquilo, muito bom. Não sai da minha cabeça. Eles todos animados e fazendo aquilo com o maior carinho, com o maior amor, né? Não tinha ninguém ali de cara feia, todo mundo gostando muito do que estava fazendo. E essas coisas são, né, tocam a gente. Foi muito bom. Foi realmente, esse dia foi incrível. O Fernando ajudou um pouco, mas não ajudou muito, não. Me deixou bem emocionado de novo. Mas, enfim, eu vou tocar num tema que eu vou visitar uma história que tem algum tempo que eu não menciono, que foi justamente onde eu conheci caramba, eu esqueci o nome dele. O Guilherme. Guilherme, exatamente. Eu conheci o Guilherme no evento da Campus Party em São Paulo, em São Paulo. Campus Party em São Paulo, no AMB, foi no AMB, e ele era um dos professores homenageados pela Fundação Telefônica, e eu era um dos jovens que fazia parte de um dos projetos da Fundação Telefônica aqui no Complexo do Alemão. Eu já fiz muita coisa, gente, assim, já fiz muita coisa de verdade.
Inicialmente, assim, eu comecei a me envolver com projetos sociais em 2010. Assim que eu fui contratado para trabalhar na TV Globo, eu fiz o processo seletivo da TV Globo, eu era o único morador de comunidade, o único negro, o único que não tinha ensino superior, o único que não tinha morado fora. Os demais 18 candidatos, todos já tinham morado fora, tinham ensino superior, falavam inglês fluentemente, e era uma vaga de um mês para ficar na TV, para trabalhar direto com o staff do principal executivo da empresa, que na época era o Dr. Otávio Floresbal. Bom, eu passei em todos os processos, fiquei lá, em vez de ficar, era um mês só para ficar, eu fiquei 10 anos, fiquei mais tempo até do que o próprio diretor-geral. Ele saiu e o substituto dele, eu acabei ficando na equipe, eu era o único que ficou na equipe do novo diretor-geral, que está até hoje, que é o Carlos Henrique Schroeder. E durante esse período, depois que eu entrei na TV Globo, eu comecei a ver que existia uma série de informações que não chegavam até a favela, que não chegavam até os meus conhecidos, que não chegavam a quase nenhuma das pessoas que eu conhecia aqui no Complexo do Alemão. Eu comecei a ler os principais jornais do país, que é o Globo, o Estadão e a Folha de São Paulo, e às vezes até li o Valor Econômico também. E lá na Globo eu tinha acesso a esses jornais, eu nunca tive, e comecei a ter na época, né, a principal fonte de informação, já existia internet, mas não tão difundida, a gente não era uma forma de busca assim, que já estava no nosso no nosso radar já estava, mas não era um hábito fazer. Não era muito confiante, na verdade, né? E então eu passei a ter vontade de compartilhar todas as informações que eu recebia com os jovens aqui do Complexo do Alemão. Foi então que eu decidi que tinha que ser alguma coisa voltada à tecnologia, eu tinha que criar alguma coisa para a favela que fosse com base tecnológica. Sempre gostei de jogos, não sou um cara bom de jogo assim, eu sou muito ruim no FIFA. Todo mundo joga futebol, eu não jogo futebol nem fisicamente, nem no game. Sou muito ruim nesse negócio. E a galera até me zoa por conta disso, mas assim, enfim. Eu gosto de jogo de guerra, essas coisas assim, de tiro, porque eu fui militar, né, eu fui do Exército. Mas depois eu conto essa história. Eu fui da Força de Elite do Exército Brasileiro, que é a Brigada Paraquedista. Me ajudou muito na minha formação de caráter. Mas, enfim, o assunto aqui eu vou falar sobre a campus. Então, eu conheci o Guilherme lá. A gente ficou junto no mesmo quarto, né? Como nós não éramos de São Paulo, a gente ficou no hotel. A gente ficou junto, então a gente pôde trocar muita coisa, conversar bastante sobre educação, sobre o uso de tecnologia, o próprio ambiente, né, da campus. Era um ambiente sugestivo a esse tema. A gente só falou disso, tecnologia o tempo inteiro, e como a tecnologia poderia ser usada para o desenvolvimento humano. E eu só conseguia pensar em como usar a tecnologia na favela para ajudar as pessoas de lá a terem mais acesso, a suprirem os gaps que existem, né, de desvantagens educacionais e informativas que a gente tem aqui. E isso não saiu da minha cabeça, entrou no meu subconsciente, na verdade, e eu só consigo pensar nesse tipo de coisa. Conheci alguns termos durante o período, esse percurso, entre eles o termo negócio social. Então venho pensando nas minhas ações sempre como um negócio, não como uma ONG, mas como um negócio. Ainda não consegui ter um negócio que desenvolva, que seja autossustentável, né, economicamente viável, mas o que é mais importante para esse tipo de negócio eu já consegui, que é justamente o impacto nas pessoas. Né, fizemos o desafio Seu Amanhã aqui, a Rita mencionou uma etapa do desafio que foi bem interessante. Uma proposta do desafio era que os jovens eles competissem criando um evento, cada time de jovem teria que criar um evento no final e entregar um evento para a comunidade teria vários eventos. Nós escolhemos o tema mercado de trabalho, uma vez que é o que é minha causa, e esse evento poderia ser qualquer tipo de evento, poderia ser uma feira, poderia ser uma peça teatral, poderia ser uma apresentação, um workshop, uma peça de teatro, um canal no YouTube, o que fosse, mas desde que fosse para a comunidade e fosse relacionado ao mercado de trabalho.
Então, foi feito, e durante esse período eles seriam capacitados também, né? A gente nivelaria o conhecimento do jovem a título de os conhecimentos necessários para realizar um evento, entre eles orçamento, a gente falou muito sobre orçamento, negociação, né? E foi justamente sobre isso que eles fizeram. Eles teriam valor, eu consegui com apoio, com o investidor, um valor para desenvolvimento do desafio, e eles tinham um budget de teriam R$200 para realizar o evento. É pouco, né? Eles acharam pouco, todo mundo acha pouco, e é pouco, né? Mas eu já fiz muita coisa sem isso. Então, assim, é pouco para quem nunca fez sem nada. Mas para quem já fez sem nada é o suficiente. Então, como eles já teriam essa lição, já teriam esse desafio de fazer um evento com R$200, nós desafiamos eles durante o período que cada time seria responsável por fazer um café da manhã para todos os envolvidos. Eu acho que tinham 60 pessoas no total, quando a gente começou, entre instrutores e coaches e times de jovens e a equipe. E cada time teria que fazer um café da manhã com R$20. Então, eles teriam que fazer um café para todo mundo, utilizando as técnicas que nós ensinamos sobre como ter um orçamento mais enxuto, como investir no que realmente era necessário, e principalmente a questão da negociação, da parceria. Eles teriam que buscar parcerias na comunidade para poder desenvolver, fazer esse café da manhã, porque com R$20 é impossível, não daria nem para comprar o pão, né, para todo mundo. E foi bem legal, eles conseguiram fazer, todos os times que se colocaram, que estavam até essa etapa do desafio, eles entregaram o café da manhã, todos eles conseguiram fazer o café da manhã com R$20. Lógico que não com os R$20, mas com muito mais, mas com R$20 de orçamento. Eles conseguiram fazer, isso já foi ponto para cada time era pontuado com as entregas que faziam, eles eram avaliados, eles tinham também um coach para cada time, a gente tinha uma parceria com a Associação Brasileira de Profissionais de Coach também, e o coach ajudava eles durante todo o percurso, os conflitos que apareciam, e ajudavam os times de maneira virtual também, foi bem legal fazer isso. Gente, é muita coisa, assim, eu vou tentar seguir uma linha aqui de ações, né? Nesse período do desafio, a gente entregou o desafio, a gente conseguiu, foram 3 times para a final. Como era um desafio gamificado, a gente tinha uma pontuação no ranking e ela eliminatório, né? A gente sofreu algumas perdas, né? A gente teve alguns desacordos durante o processo. Eu acho que faz parte, eu acho que é importante mencionar, porque nem tudo são flores, tudo é realmente muito desafiador. Durante o período do desafio, a gente tinha uma grande quantidade de jovens que chegaram através de uma liderança daqui da comunidade, uma dessas que a gente apresentou, que fez o café da manhã. E essa liderança ela entrou num desacordo com a proposta do desafio e tirou uma boa parte dos jovens do desafio, né? Então, assim, isso reduziu o número de jovens, mas não reduziu o entusiasmo de ninguém que estava participando. E a gente deu continuidade ao desafio com a quantidade de jovens que a gente tinha, porque a quantidade nunca foi uma métrica que a gente definiu, nunca foi um indicador de sucesso para a gente. A gente queria qualidade, e a gente teve essa qualidade no final do desafio. A gente conseguiu premiar um time, foram 3 últimos times, eles foram premiados, né, primeiro, segundo e terceiro lugar. Conseguimos um patrocinador para dar R$3.000 em prêmio para esses jovens, para o time, né, campeão. E isso foi muito legal. E a gente acaba olhando, o Fernando mencionou sobre a questão da visão, e é um pouco solitária, né, porque eu estou na comunidade tratando de um tema que é um tema social, mas eu não sou na área de assistência social, né? Eu venho do mercado, né? Eu venho de 10 anos da maior empresa de comunicação da América Latina, né? Eu pedi demissão da Globo ano passado para trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos do Estado, a convite da secretária de Direitos Humanos. Foi uma experiência curta, mas era para eu trabalhar direto com jovens em situação de vulnerabilidade social. Adorei fazer parte, levei inovação lá para dentro também. Não sei se todos conhecem as repartições públicas, mas elas são muito atrasadas, parecem cartórios, né? Pelo menos os cartórios que eu conheço, é muito papel para tudo que é lado,
as pessoas se perdem em papel, em processos e em burocracias, e eu levei uma dinâmica de design thinking, levando todas as secretarias de Estado para a construção de um programa, para ressignificar um programa. Convidei pessoas chaves do meu network, o Fernando estava lá, chamei empresários, todas as pessoas que eu conheci durante esse período aí de captação de conhecimento que eu venho buscando durante esse período de tentativa de criar algo que seja realmente significativo para as comunidades, porque a busca é essa, é trazer algo que, com o foco que eu tenho, que é empregabilidade e desenvolvimento humano, algo que aumente a vantagem ou que crie, aumente, na verdade não, porque não existe essa vantagem, algo que nivele, pelo menos, reduza um pouco da desvantagem que o jovem tem de comunidade em competir no mercado de trabalho e no desenvolvimento humano ou profissional, ou desenvolvimento empreendedor, né? Eu costumo conversar com algumas pessoas de negócios e boa parte delas já tem a consciência que a favela ela tem muito a ensinar, né? Porque durante muito tempo olharam para a favela e para as áreas periféricas como locais que precisavam só de ajuda e que não teriam nada a se aprender com esses lugares, né? Principalmente a título de negócios, né? É muito complicado você chegar e falar que vai trazer um programa de capacitação e empreendedorismo de Harvard para o Complexo do Alemão, o Complexo da Maré e Rocinha, uma vez que ninguém de Harvard abriu um negócio no Complexo do Alemão, favela Rocinha, muito menos teve sucesso em algum negócio. Hoje em dia, as escolas de negócio elas estão entendendo, a academia está entendendo que existe uma inteligência dentro da favela, existe uma inteligência que realmente dá certo. Não adianta eu chegar para um cara que tem 5 padarias e querer ensinar gestão para o cara tem 5 padarias. Ele já tem sucesso aqui na comunidade. Por mais que ele não esteja com a sua capacidade ou esteja perdendo, de certa forma, valor de mercado ou alguma espécie de recurso, não usufruindo da maneira correta o recurso que tem, mas ainda assim ele tem sucesso no que ele faz, porque ele da favela entende como é que o organismo favela funciona. O que o cara de Harvard não conseguiria entender, né? E isso está mudando. Bom, e a minha visão sempre foi essa, né? Desde lá de trás. Eu sempre, inicialmente, eu até copiava esse modelo de fora, né? Eu quero trazer para dentro da comunidade aquilo que eu estou vendo aqui fora. Como eu falei no início, né? Eu tinha acesso aos jornais e queria trazer aquilo que o jornal estava dizendo para dentro da comunidade. Não tive muito sucesso, porque engraçado que teve pessoas da comunidade mesmo que falaram, cara, você está querendo... Na verdade, quando eu apresentei a proposta de criação de workshops dentro da comunidade voltados a orientação comportamental para o mercado de trabalho, algumas pessoas aqui disseram, cara, você está querendo colocar freio favelado, você está ficando maluco. Não foi a primeira vez que eu vi você está ficando maluco, né? Eu até acreditei durante um período, eu realmente bati um pino diferente, mas depois que eu vi uma frase do Jobs dizendo que são esses que mudam as coisas, eu passei a acreditar mais nisso, né? E não tive mais tanto medo nem receio de ser sozinho ou que não sou, né? Eu consigo ver aqui as telinhas todas escuras, mas eu consigo ver uma série de pessoas aqui que já me falaram isso hoje, que estão dispostas e querem fazer alguma coisa para transformar a sociedade. Querem fazer. Existem muitas das pessoas que querem realmente transformar, né? Que entendem que da maneira que está hoje, a gente caminha para a extinção humana, porque as coisas estão muito fora o valor, ele está muito desequilibrado, assim, né? A gente não entende mais o que é valor para algumas pessoas. A essência do valor, que deveria ser o amor à vida e ao ser humano, acabam sendo distorcidas. Hoje, também, pela ajuda da tecnologia, essa semana eu assisti o Dilema das Redes no Netflix. Até quem ainda não viu, eu sugiro que veja. Dilema das Redes no Netflix fala exatamente sobre a influência das redes sociais sobre tudo, principalmente sobre o nosso comportamento com o outro. Fala sobre o tribalismo,
é uma coisa que eu sempre defendo. Eu acho que as bandeiras só nos separam, né? Tem a sua importância. A gente tem as questões de desigualdade que foram muito sofridas, tanto para a questão racial, questão de gênero, mas esse tipo de bandeira acaba nos separando e criando mais conflito do que solução. Então essa sempre foi uma das dos meus princípios, assim, né? Não gritar tanto por um problema, uma bandeira, né? E buscar muito mais as soluções. Então, com isso, eu acabei criando uma série de coisas. A primeira delas foi o site de emprego, que eu não era nem programador e nem da área de RH. Mas eu falei, eu vou criar um site de emprego, sem ser de RH e sem ser programador. Na época, eu criei um blog falando sobre emprego e busquei nas ONGs aqui do Alemão parceria para captar currículos dos jovens aqui de comunidade, daqui do complexo. Depois que eu captei alguns currículos, eu dei uma olhada nos currículos. Eu já estava na faculdade de administração, sou formado em administração de empresas, né? Depois que eu entrei na Globo, durante o período da Globo que eu comecei a estudar, eu comecei a ver que depois que eu entrei na Globo, eu estava trabalhando com nível de pessoa, nível profissional, na verdade, né? As pessoas são todas iguais aos meus olhos, mas assim, a atitude de conhecimento que as pessoas tinham e onde eu estava inserido, eu falei, cara, eu quero dividir isso. Eu não consigo, eu não sou o cara que consigo guardar as coisas só para mim. Não me contem segredos. não isso, não sou fofoqueiro não, mas eu não consigo guardar uma oportunidade só para mim, sabe? Eu tenho que dividir. E eu acabo dividindo, assim, é o que eu gosto de fazer. Eu acabo dividindo, eu acabo conversando com uma pessoa, eu apresento. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é apresentar pessoas. Fazer conexões. Assim, se eu pudesse ganhar dinheiro fazendo isso aí, eu ia ser o cara mais feliz do mundo, ganhando um dinheiro maravilhoso apresentando pessoas. Mas, enfim, então, eu fiz o site. O site foi... eu criei alguns contatos através disso. Né? Da mesma forma que eu entrei em contato com o Fernando, eu entrei em contato com outras pessoas. E, para minha surpresa, elas respondiam. Eu comecei a ser um cara bem audacioso. Né? Eu comecei a não ter medo de falar, mesmo sendo da favela, mesmo sendo negro, eu não tinha medo de falar, nunca tive, né? Essa daí foi pelo menos uma característica minha que eu já ouvi de muitos parceiros e amigos de trabalho, que era uma vantagem e algumas outras vezes, quando eles tinham medo do que eu ia falar, era uma desvantagem para eles, né? Às vezes, quando eu tomava a frente de algum time para falar alguma coisa que não deveria, mas as pessoas tinham medo de falar, porque era para falar com o superior, com o diretor ou com o gerente, e eu simplesmente falava, porque deveria ser dito, e eu dizia. Então, eu comecei a conversar com muita gente. Entre essas pessoas, eu falei com a Sofia Esteves, que ela é presidente do grupo do MRH, hoje é Grupo Companhia de Talentos, que é a maior empresa de RH da América Latina. A Sofia também me apresentou muita gente. Acabei tendo um contato muito grande assim, com a área de RH de algumas empresas. E isso foi me dando mais liberdade ainda de falar, de não temer um erro de português. Assim. A minha namorada puxa muito minha orelha, porque às vezes eu escrevo alguma coisa errada, às vezes eu falo alguma coisa errada. Ela, poxa, alguém que conhece tanta gente, alguém que fala tanto, não deveria cometer esse tipo de erro. Eu falo, olha, eu acho que é muito importante, eu falo isso para os meus filhos, mas o meu foco está muito mais na mensagem, né? E, assim, eu não queria ser o cara mais sinistrão no português e não ser bom no que eu faço. Assim como o Fernando disse, eu também me considero um realizador, assim, uma característica minha. Eu penso e quero e vou até executar. Se as coisas começarem a dar errado e, de repente, alguém que me prometeu ajudar de alguma forma não ajudar, eu simplesmente faço aquilo que aquela pessoa ia fazer. Não na mesma qualidade. Eu perco em qualidade, é lógico. Eu perco muito em qualidade. A desvantagem do meu perfil. Eu perco em qualidade, eu perco em métricas, eu não consigo acompanhar resultados, eu não consigo... a minha memória não é boa, porque são tantas coisas que eu acabo realizando. Eu não tenho tempo de organizar esses indicadores, tem muita coisa que eu deixo de fazer, porque eu decido fazer. Né? Então, eu não consigo entregar com qualidade.
Mais uma vez, eu sou alguém que faz sem ter o recurso, né? Se precisar fazer com o recurso, melhor ainda. Mas, desculpa, se para mim, se feito é melhor do que perfeito, né? E o Mentacari, e realmente eu faço. Entre outras coisas, eu fiz o site. A Sofia me apresentou o presidente do Grupo Elancers, que é o César Tegon, que me ajudou muito. Ele criou um sistema de recrutamento e seleção para a comunidade, que ficou no lugar do meu blog, né, que não servia para nada mesmo, foi o que tinha feito. E eu comecei a buscar empresas que quisessem contratar essa solução para contratar mão de obra exclusiva da comunidade, das favelas. Foi meio frustrante, porque as empresas não queriam, porque já tinham o seu sistema, e como o sistema dele não integrava o sistema já existente, então eu não consegui vender. Eu me senti incompetente por não conseguir vender. E até hoje eu acho que eu não sou muito bom em vendas. Mas eu corri atrás para transformar isso em uma outra coisa que pudesse ajudar, mais uma vez, o jovem de comunidade a melhorar seu perfil e melhorar a sua empregabilidade. Então eu decidi criar um site de mentoria, em vez de fazer um site de recrutamento e seleção. Foi quando eu tive contato com o pessoal, com a equipe de RH da L'Oréal, e convidei eles. Eu falei, cara, o que é que vocês acham de a gente fazer um workshop aqui dentro do Complexo do Alemão? E vocês pudessem me ajudar a orientar os jovens daqui sobre comportamento em uma entrevista de emprego ao olhar de uma multinacional. Eu falei isso, os caras acharam demais, assim. Eu falei, já que eles acharam demais, vamos fazer. Então, eles toparam, e nós fizemos isso aqui no Alemão. Foi muito legal, foi muito legal. A maioria das pessoas que participaram da L'Oréal já não estão mais na empresa. Eu tinha vontade de fazer um segundo, mas isso foi uma espécie de pivot, né? Eu fui pivotando a ideia inicial de criar um site, depois um site de mentoria, e há pouco tempo atrás eu já estava falando sobre fazer um aplicativo com cara de rede social, mas isso ainda está na minha mão, assim, eu ainda quero muito fazer, a pandemia me atrapalhou um pouco. Eu participei de um processo dentro da fábrica de startup, que eu levei essa proposta de criar essa startup de rede social para jovens de comunidade que estivessem entrando no mercado de trabalho, chama Aprendim, né? Faz uma conexão com o Aprendim, com o LinkedIn, mas é um aprendiz do LinkedIn. É uma coisa bem legal, assim. Agora eu estou estudando um pouco sobre redes sociais e estou começando a entender bem melhor do que é uma rede social de verdade. E eu aprendi uma coisa assim que eu vou realizar. De verdade, eu vou criar uma rede social brasileira de origem de favela que vai mudar o mundo. Pode ter certeza, galera. E quero vocês comigo, hein? Fernando, me ajuda, senão eu me perco. O que eu posso dizer, Robson, nossa, você fez assim, encheu a gente de ideias, né? E você trouxe as suas dores, apontou, né, as dores para que a gente possa trabalhar em cima disso. A gente, para essa etapa, eu acho que de apresentação, se você quiser deixar mais algum recado para todo mundo, se apresenta, caso contrário, a gente encerra essa parte, porque eu acho que a sua apresentação foi extraordinária, né? Você trouxe vários elementos importantes. Um elemento que, para mim, eu acho que era muito válido, talvez você detalhar um pouquinho mais, né, esse processo que você participou na fábrica de startup. Porque, como eu te conheço, eu sei um pouco dos bastidores, né? E eu acho que, se você puder trazer luz de como foi esse processo e as etapas que você foi vencendo, acho que isso é importante até mesmo para as pessoas poderem pensar outras possibilidades de ação. Aí, depois disso, a gente vai para as perguntas, mas aí fica em off, tá bom? Tá ótimo. Então, na fábrica de startups, na verdade, foi um desafio criado pela AHK, que é a Câmara Brasil-Alemanha, né, de Comércio e Indústria. Eu já tinha uma proximidade com a fábrica já me conhecia, já sabia que eu era o Robson, que sonhava com tecnologia e comunidade. Aí, eles apresentaram, falaram, olha, vai ter essa proposta aqui, nós vamos fazer um ideation, né, um dia aí de ideia, vamos criar aí esse programa. Eu fui, eles selecionaram as pessoas que iam participar, montaram times, né, e a proposta era que nascessem
Dali, o modelo da fábrica de startup é justamente esse. Alguém, alguma grande empresa ou uma instituição como a HK traz um desafio, eles criam o desafio e dentro da fábrica eles montam times para que nasçam, é justamente uma fábrica de startup mesmo, para que dali sejam criadas startups para solucionar aquele problema. Existe um processo de amadurecimento da proposta, criação de um MVP, né, que é o mínimo de produto viável, e apresentação, tem algumas bancas lá de avaliação. O Aprendim, ele chegou até a final do processo. Mas como é que foi? Teve o Ideation, né, o primeiro dia, que eles criaram a solução, nós apresentamos a solução, separamos o time, o Luiz Coelho, que é uma figura aí, um parceiraço aí também, que o Fernando conhece, também de matemática, né? Aqui eu estou muito bem servido. Aqui eu estou no meio de só fera, cara. Eu me sinto muito feliz com isso. Eu não sou muito bom em matemática, não, mas já como sou de administração, um pouquinho. Então, como eu já tinha também a questão eu estava fazendo uma pós de metodologia de gerenciamento ágil de projetos, né, que é para trabalhar com time de desenvolvimento de software, esse tipo de coisa, conhecendo algumas metodologias ágeis. Então, eu já tinha muito interesse em trabalhar dentro de uma startup para adquirir conhecimento relacionado a esse tipo de atividade das metodologias ágeis. Então, casou muito bem. Na época, eu ainda estava na FIA, mas mesmo assim eu fui lá para a fábrica. Eles apresentaram esse desafio. O desafio era da Câmara, era justamente o desafio do Aprendim, como incluir jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. Eu falei, tá comigo essa parada aí, eu sei. E fui, e não à toa que eles gostaram da ideia. A gente construímos um time lá, tinha um time de pessoas que se conheceram lá, isso é importante dizer. As pessoas se conheceram lá e se dividiram em times e cada um com a sua proposta, né? Cada time tinha uma proposta de apresentar uma solução, uma startup, né? E tiveram vários processos de seleção, de validação, de hipótese, de várias validações que eram classificatórias. Resumidamente, eram 16, passaram para 10, depois 8 e na final foram com 3. 3 ou 5, se eu não me engano. O Aprendim estava entre as últimas, mas só que quando chegou na reta final, o Aprendim perdeu o time inteiro, né? Eu tinha um desenvolvedor, que era um desenvolvedor, um designer, um cara de produto, e eu, né, que era o idealizador, o sonhador. Então, o Aprendim, ele perdeu o time por uma falta de... Como eu falei, o time se conheceu naquele momento, a gente não se conhecia bem, né? Eu trago a responsabilidade toda para mim, porque eu me coloquei como líder e como idealizador da coisa, então era minha responsabilidade. Mas, enfim, não aconteceu, né? Quando chegou na data final de apresentação do MVP, faltando 2 semanas, o time rachou. Os 2 caras mais importantes, que eram o design e o programador, todos tinham sua importância, mas os caras que tinham entregas, eles simplesmente falaram que não está satisfeito, então faz você. E deram as costas para o projeto. Então, assim, foi bom, pode não parecer, eu sempre vou ver o copo meio cheio, mas foi bom. Porque eu tive certeza que eu não podia contar com aqueles caras, e o melhor, eu já tinha um grupo de pessoas interessadas em ajudar como on-board, né? Eram executivos que eu conheci durante a vida e eles estavam interessados em ajudar como on-board, como uma espécie de conselho para o Aprendim. Cara, prontamente eles trouxeram uma solução para a falta da equipe, né? Eu fiz uma vaquinha com eles, cada um ofereceu uma grana, e eu consegui contratar uma empresa que fez o que os caras não fizeram durante 3 meses, e a empresa fez em 1 semana. Ela fez um MVP para o Aprendim em 1 semana. Assim, foi fantástico. Eu fiquei em contato direto com o presidente dessa empresa de solução tecnológica, e eu e ele, a gente conseguiu fazer aí um MVP para apresentação. O MVP ficou pronto 3 dias antes, eu acho, da apresentação. Foi o tempo de eu rodar e colocar gente dentro da plataforma para apresentar o MVP.
E assim, foi bem desafiador, mas foi bem legal. E como logo depois teve na verdade, teve a final, e quem ficou foi um aplicativo chamado Se Oriente. Se vocês quiserem conhecer também, é de uma galera muito boa. Todos os times ficaram muito amigos lá, a gente não tinha essa ideia de competição durante o desafio lá da fábrica, porque era uma causa nobre. Eu acho que não existe, por mais que sejam negócios, né? A gente estava criando negócios, eram aplicativos, mas eram negócios. Por mais que fossem negócios, a gente entendia que quem ganhasse ia realizar, ia atender o público que a gente imaginava. Então, o público de comunidade, o público em vulnerabilidade social, os jovens, né? Então, assim, foi bem interessante. Assim, eu não sei como é que está o processo, em que etapa Se Oriente, o nome do aplicativo é Se Oriente. Eu acompanho até os fundadores via LinkedIn. Desculpa. Mas eu não sei como é que está a evolução deles. O Aprendim, devido à pandemia, eu tinha esse conselho de executivos que me ajudou financeiramente, que foi muito legal, porque validou a questão do interesse do mercado. Eu cheguei aí em algumas empresas para tentar vender o Aprendim logo depois, não vender a proposta do Aprendim, vender o produto, né? Que a rede social para algumas empresas que elas pudessem contratar através disso. Fui na Unimed, qual foi a outra empresa? Eu não lembro qual foi a outra empresa que eu fui, mas eu lembro de ter ido na Unimed lá na Barra. Enfim, não tive muito sucesso, foi logo durante o início da pandemia, logo depois tudo parou, ninguém mais queria falar sobre inclusão, pelo contrário, as pessoas queriam demitir, e demitiram. Então, o Aprendi, ele meio que ficou na gaveta, acabou a grana aí para conseguir pagar a hospedagem, esse tipo de coisa, né? Que foi tudo financiado pelo grupo, né? Que não foi um valor exorbitante, cada pessoa, eram 10 pessoas, foi um valor de R$5.000, né? Cada um deu R$500 para fazer esse MVP, e eu já não tenho mais grana para conseguir sustentar. O que eu queria dizer, além desse processo para fechamento, né, além do que a gente passou, do que eu passei lá na fábrica de startup, sobre a questão do momento de cada um para realizar alguma coisa. Eu nunca me senti em um momento ideal de realizar, de me dedicar a algo que fosse social. Nem no início. No início eu era funcionário da Globo, mas não ganhava bem, né, e eu trabalhava no luxo, mas eu ia para o lixo no final do dia. Eu fazia um agendamento de um helicóptero para o executivo e à noite eu pulava um corpo baleado na minha porta. O esgoto passando na porta do vizinho, o vizinho reclamando, o outro brigando. Isso aí é normal na comunidade, mas tudo bem. Mas eu nunca me vi em um cenário ideal para fazer alguma coisa. E eu acredito que ele nunca venha. O dia, quando eu estiver bem com isso, eu vou começar a me dedicar a tal coisa. Para mim, não funcionou dessa forma. Não funciona até hoje. Hoje, eu não tenho renda, né? Eu acho legal dizer isso aqui para vocês. Eu não tenho renda nenhuma. A última renda que eu tive foi de um job que eu fiz para um candidato a prefeito. O candidato a prefeito, uma das pessoas que trabalhou com ele, na criação do plano de governo, que fique claro, plano de governo, e não campanha política, nas propostas que ele vai apresentar para a sociedade. Eu ajudei na construção, porque pela visão de comunidade, jovem, mercado de trabalho, essa foi a minha parte, foi o primeiro emprego, jovens e comunidades. Eu passei para ele a minha visão do quais seriam as melhores propostas para as comunidades do Rio de Janeiro nesses temas. E ele me pagou por isso, né? Me deu uma graninha, é o que me mantém. Mas, assim, nunca me falta. É incrível isso, assim. Eu sou um cara de fé, sabe? Eu tenho muita fé. Eu acredito que Deus, não pelo que eu faço, eu acredito que... Eu já li uma vez que as nossas obras são como trapo de imundícia para Deus. Né? Deus já fez muito mais por nós do que nós um dia possamos imaginar fazer para Ele. Mas eu sou muito abençoado, nunca me faltou nada. Minha namorada me fala isso todos os dias. Eu nunca precisei pedir nada a ninguém, né? E eu sou muito confiante que eu ainda vou ser um milionário. E se não for também, mas eu vou ter muito impacto. Eu vou ter impactado pelo menos 1 milhão de vidas até eu sair dessa terra. E é isso que eu quero. Impactar não é simplesmente aparecer para elas, não é isso que eu quero. Eu não quero aparecer para elas, eu não quero virar uma referência. Eu quero que a vida delas mudem
através das decisões que elas tomaram depois de avaliar, de analisar todas as possibilidades. É isso que não chega. São as possibilidades, as oportunidades. E é isso que eu quero levar para as mãos de todos que moram em favela, de todos que moram em periferia. É uma visão melhor das oportunidades, das possibilidades. E dizer que não existe cenário ideal para tentar fazer isso, senão o hoje, o presente. Então, eu estou sempre fazendo e vou continuar fazendo. E espero contar com todos vocês para isso. É isso. Chega, senão eu vou chorar. Muito obrigado, Robson. Muito Queria dizer para você, Robson, que a gente tem um orgulho imenso de ter, né, você na história da comunidade, do nosso projeto, e dizer também o seguinte, né? Essa sua fala final é a fala que nos move. Se o nome do projeto é Desenvolvimento de Jogos Digitais na Educação, a transformação de vidas e pessoas é o nosso mote, é o que a gente pretende fazer e contamos contigo para isso. Então, eu te agradeço, muito obrigado. Agora a gente vai encerrar essa parte aqui da gravação e vamos conversar um pouquinho. Tchau, tchau.